Hoje é um culto muito alegre. Em primeiro lugar, é culto de ceia do Senhor. Isso é motivo de grande alegria para nós, né? Grande alegria. Culto de ceia tem que ser entendido como um momento especial, um momento diferente na vida da igreja. Não é um momento qualquer, é a ceia do Senhor. É um momento maravilhoso. E hoje nós temos também um outro motivo muito alegre, né? Os irmãos devem ter notado, tem alguma coisa diferente aqui no nosso altar? Tem uma bandeira de Cuba aqui no nosso altar, né? Muito legal. Providencialmente trazida pelo nosso irmão Joaquim. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar bastante de Cuba. Nós vamos ouvir notícias. Nosso culto hoje é um relato e é um testemunho do que nós temos feito, do que Deus tem feito nas nossas vidas, do que Ele tem permitido que a gente possa, como Ele tem permitido que a gente possa ser bênção na vida de tantas pessoas. Tem sido maravilhoso, tem sido muito bom. O nosso momento de louvor não acaba. Tenho ensinado para os irmãos que o culto inteiro é culto de louvor a Deus. O louvor permeia, tem que permear cada parte do nosso culto, amém? Alguns irmãos já me pediram para trazer um testemunho. Hoje nosso culto não pode se demorar muito, mas nós não podemos deixar de ouvir os testemunhos, porque são os testemunhos que alimentam a nossa fé, amém? Irmã queria trazer um testemunho? Amém. Glória a Deus. Então, queria colocar diante da igreja. Eu estou fora da minha cidade, estou fazendo curso de formação aqui em Brasília e tem sido bem difícil. E as primeiras provas aconteceram agora semana passada. Eu orei muito a Deus é muito difícil, não é fácil. Esse curso é muita pressão, muita ansiedade, muita cobrança. E se a gente tirar uma nota abaixo de 4, a gente vai embora para casa e o sonho acaba. De conseguir, de realizar a conquista de um concurso, de uma estabilidade, alguma coisa assim. Então, eu quero colocar diante de Deus e da igreja o êxito das minhas provas, dessas minhas primeiras provas do concurso. Todas para a honra e glória do Senhor. Deu tudo muito certo. Agradeço. Amém. Não é bom? Deus se alegra quando a gente reconhece que tudo vem dele, né? A nossa inteligência, a nossa saúde, o nosso cuidado. O mundo nos ensina que é pelo nosso braço que a gente consegue as coisas. Não é assim que Deus nos ensina. Se não fosse a bênção, o cuidado de Deus sobre nós, onde que nós estaríamos, né? Quando que o meu braço, a minha persistência, a minha força de vontade subsistiria se a bênção de Deus não estivesse cuidando de nós, não é verdade? Amém? Mais alguém gostaria de trazer um testemunho hoje à noite? Mais alguém? Não? Então nós vamos começar a mensagem de hoje. Que bênção! Irmãos, hoje é um culto missionário. Queria que os irmãos lembrassem disso. E acerca disso, eu queria que os irmãos abrissem ou ligassem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 8. O título da nossa mensagem de hoje é: Como poderei entender se alguém não me explicar? Vamos ficar de pé? Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender, se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta:
Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Vamos assentar? Não feche sua Bíblia, permaneça com ela aberta. Como poderei entender se não há alguém para me explicar? Se alguém não me explicar? Eu considero esse texto um texto maravilhosamente missionário. Maravilhosamente missionário. Em primeiro lugar, porque observe bem, meu irmão e minha irmã, quem foi que escolheu onde era a missão? Deus. A missão é de Deus. Então quem é que deve escolher onde será feita a missão? Ele. A missão é dele. É ele quem deve cuidar de absolutamente tudo na missão. Nosso prazer, nossa alegria deve ser de sermos utilizados na missão que ele quiser. Foi assim que aconteceu. Filipe estava num local e um anjo do Senhor falou a ele: dispõe-te e vai para o lado do sul. Eu queria começar com essa palavrinha: dispõe-te e vai para o lado do sul. Por que será que não, o anjo não falou simplesmente assim: vai para o lado do sul? Já parou para pensar? Dispõe-te, vai para o lado do sul. Interessante isso. Interessante mesmo. Por que será que não foi simplesmente dado a ordem de ir para o lado do sul? Deus, quando Ele nos chama, quando Ele indica que Ele quer algo de nós, tem uma missão para cumprirmos, Ele quer que a gente se disponha. Primeiro, Ele quer que a gente se disponha, que a gente se coloque à disposição. Se colocar à disposição significa: eu vou fazer o que eu quiser, o que eu acho que é bonito, o que eu acho que dá fama, o que eu acho que é glamuroso, o que eu acho que traz rendimento? Não. Está perfeitamente em acordo com aquilo que a gente conversou no comecinho. De quem é a missão? De Deus. Então Ele é quem escolhe, é Ele quem determina, é Ele quem indica, é Ele quem prepara as pessoas para que a missão seja cumprida. Ele nos conhece de uma forma tão perfeita que Ele sabe exatamente o que Ele colocou em mim e em você, e portanto Ele sabe qual é a missão que eu e você conseguimos cumprir. Deus não vai te chamar para a missão do teu irmão, assim como Ele não vai chamar o teu irmão para a tua missão. Deus vai nos chamar para a missão que Ele separou para nós. O chamado de Deus é um chamado pessoal. Deus não chama no balde, Deus não chama na ruma, como dizem lá na minha terra, Deus não chama no moi, não, Deus chama individualmente, Deus chama de uma forma pessoal, e Ele quer que a gente descubra o chamado. Muito interessante que muitas vezes a gente descobre o chamado assim que a gente começa a obedecer. Os irmãos se lembram, já ensinei
aquele momento de Zaqueu tão maravilhoso, como Deus me fala através daquela passagem, que Deus olha para Zaqueu e diz: desce depressa. Pronto, essa foi a ordem. À medida que Zaqueu obedeceu a ordem de descer, eu creio que ele foi sendo abençoado enquanto ele ainda estava descendo aquela árvore, porque quando nós obedecemos, Deus honra. É a obediência que nos traz para perto do Senhor, para os caminhos de Deus, para perto da missão que Ele separou para nós. E Ele falou para Filipe: dispõe-te e vai para esse lugar aqui. Filipe teve que ir, Filipe teve que andar, se locomover. Ele foi fazer o que, Senhor? Você está vendo Deus descrever o que era para fazer? Não. Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Mas, Senhor, o que é mesmo que eu vou fazer lá? Vai lá, vai e faz. Tantas vezes Deus nos chama e a gente fica com perguntinha, né? Sim, aí quando eu chegar lá eu falo o quê? Eu digo o quê? Eu falo com quem? Eu bato em que porta? O Senhor podia me dar mais informações? Né? Olha como é que Jesus está falando. Como é que Ele falou para Abraão? Sai da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas lá é bom, Senhor? A terra é legal? Sai, vai, faz parte da obediência. Obedecer a Deus tem todo um processo. Deus quer que a gente entenda direitinho. Nesse mundo, cada vez mais a gente é ensinado a ter tudo sob controle, tudo certinho. Ora, a fé é a certeza das coisas que se não vêm. Deus quer que a gente obedeça, Deus quer que a gente faça, e Ele vai nos mostrar o resultado, e Ele é fiel para honrar com o resultado. Dispõe-te e vai. E Filipe foi. Olha só que coisa maravilhosa. Filipe foi falar com etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. O que Deus fez aqui? Acabou com todo tipo de diferença, né? Acabou com todo tipo de preconceito. A pessoa para quem ele ia falar não somente não era um judeu, quanto era um excluído pelos judeus, de todas as formas que você pode imaginar. De todas as formas que você pode imaginar. Ele era um estrangeiro, não suficientemente ser um estrangeiro, ele era um estrangeiro de um povo estranho, completamente estranho às coisas de Deus. Era um etíope, possivelmente bem diferente no seu aspecto físico dos judeus, né? E era um eunuco. No Antigo Testamento, as restrições aos eunucos, as pessoas eram grandes. No Antigo Testamento, se você tivesse um defeito na sua genitália, você não podia estar com os homens que não tinham defeitos ministrando a Deus em certos locais do templo. Que coisa interessante. E esse homem estrangeiro, cheio de diferenças, já estava vindo de adorar a Deus. Olha que coisa interessante. E não sei se você notou, o que ele tinha na mão? O livro do profeta Isaías. Meu irmão, minha irmã, hoje em dia todos nós temos facilidade de acesso à Bíblia, né? Não precisa mais nem ser a Bíblia em papel. Cada um de nós tem Bíblia no celular, no tablet, em diversos formatos, né? Naquele tempo não era tão fácil assim não, viu? Não tinha sociedade bíblica, não tinha o Novo Testamentozinho cinza, não tinha nada disso não. Você acha que tinha muita gente que tinha um rolo do profeta Isaías para ir lendo na sua viagem? Já parou para pensar? Em primeiro lugar, ele lia, que já era um percentual baixíssimo da população que lia. Segundo, ele estava lendo em hebraico, ele estava lendo na língua original, tá?
E ele estava com o livro do profeta Isaías na sua carruagem, folheando o profeta Isaías. Ok. E lendo. Já parou para pensar? Isso não era qualquer um. Não era qualquer um que tinha uma cópia da lei para ir com ele na viagem, fazer o que ele quisesse. Não era bem assim, não. Olha o que Deus mostra, que quando Ele escolhe a missão, Ele provê tudo que é necessário. Certamente Deus tinha um trabalho para esse etíope, eunuco, quando ele chegasse lá no destino dele, com a palavra de Deus. E Ele queria que Filipe falasse, que Filipe entregasse, que Filipe explicasse. Por quê? Porque esse eunuco, esse etíope, queria conhecer a Deus. A gente nem imagina a quantidade de pessoas que quer conhecer a Deus e só está precisando que a gente obedeça o chamado, que a gente obedeça o chamado de Deus em ir e vá, fale. Há pessoas que querem conhecer a Deus e estão precisando que eu e você explique algumas coisas de Deus, porque esse mundo gosta muito de explicar errado as coisas de Deus, gosta muito de dar uma imagem completamente distorcida do que Deus na verdade é e do que Ele tem para o nosso povo, do que Ele tem para o ser humano. Não é verdade? E ele chegou e falou. Interessante que o Espírito falou assim para Filipe. Diz assim a palavra de Deus: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Vamos entender direitinho o que estava acontecendo. Essa pessoa estava numa carruagem andando, e a estrada estava deserta, como diz a palavra de Deus. Então como é que essa carruagem estava andando? Estava andando bem. O que Filipe teve que fazer? Correr. Deus mandou ele correr? Não, olhe bem na sua Bíblia, tem aí: corra e vá atrás da carruagem. Diz assim na sua Bíblia? Na minha não diz. Na minha diz o quê? Acompanha. Mas Senhor, a carruagem está rápido. O que eu faço? Ora, o que você faz? Corre, vá atrás. Tantas vezes Deus chega para a gente e diz assim: filho, vai, faz tal coisa. Mas Senhor, aí eu vou ter que fazer assim, aí eu vou ter que fazer assado. Vai, faz. Filipe não sabia que para acompanhar aquela carruagem ele tinha que correr? Então, o que ele fez? Correu. Meu irmão, minha irmã, curioso como a gente fica questionando a Deus quando Ele nos dá a direção, o direcionamento. Não, Senhor, mas eu acho que o Senhor não está entendendo aquela carruagem. Já imaginou Filipe argumentando com Deus, dizendo assim: Senhor, mas aquela carruagem está correndo, o Senhor consegue um cavalo para mim, por favor? Não, acompanha a carruagem. E eu faço o que quando eu estiver acompanhando a carruagem? Tinha descrição do que era para fazer? Não, acompanha a carruagem. É simples, a ordem é simples. Meu irmão, minha irmã, acompanha. Sim, senhor. Saiu correndo e acompanhou a carruagem. Deus mandou ele falar com o etíope? Sim ou não? Não. Em nenhum momento ele mandou ele falar com o etíope. A gente às vezes fica esperando Deus trazer um formulário com 25 instruções para a gente obedecer, né? Meu irmão, é óbvio que era para ele aproveitar a oportunidade e falar de Cristo. Era isso que era para ele fazer. O que eu e você estamos esperando para falar de Cristo para as pessoas? Você está esperando que Deus venha, fale no seu ouvido, converse com aquela pessoa no terceiro banco do ônibus, ali do lado direito. Você espera assim?
Deus pode fazer isso? Pode. Deus é Deus, tem feito. Mas não é o normal, não é o comum, não é o usual. A ordem já foi dada, é o quê? Ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que eu tenho vos ensinado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A ordem já foi dada, meu irmão, minha irmã. Você está esperando mais o quê? Eu e você estamos esperando mais o quê? Corre. Você quer que Deus diga, mande você correr? Ele já falou, vai e faz. Vai. Não espera não. Filipe correu, acompanhou, olhou a carruagem e ficou esperando o quê? Uma deixa. Filipe ficou esperando uma oportunidade para cumprir a missão dele. Quando ele viu que ele estava lendo o profeta Isaías, o que Filipe pensou? Eu preciso de uma deixa, eu preciso de um jeito de falar com esse homem. Quando ele viu que ele estava lendo o profeta Isaías, num texto complicado para aquele tempo, você acha que tinha condição daquele etíope entender esse texto? Quando ele viu que o texto era aquele, ele aproveitou. Você está entendendo o que você está lendo aí? Como assim? Você está entendendo o que você está lendo? Você já teve a oportunidade de chegar para uma pessoa e dizer assim: você está entendendo o que Deus está falando através da sua vida? Com as coisas que têm te acontecido? Não dá para fazer isso? Se Deus te mostrar como Ele tem agido na vida de algumas pessoas, você não pode chegar para ela e dizer assim: meu amigo, meu irmão, você está observando o que Deus está fazendo na sua vida nos últimos dias? Como assim? É como se a pessoa tivesse olhado para você e disse assim: como é que eu vou entender se não tem quem me explique? E aí você vem e explica. Foi isso que Filipe fez. Tantas vezes Deus vai nos mostrar, vai nos dar orientação, vai nos dar discernimento de perceber o agir dele na nossa vida e na vida de outras pessoas, para que você testemunhe, para que você não perca a oportunidade de testemunhar, de falar. Como é que eu vou entender se não tem quem me explique? E aí a palavra diz: o que Filipe fez? Então Filipe explicou, e, começando por esta passagem, anunciou-lhe a Jesus. Interessante. Deus está nos dando estratégias de como falar com as pessoas nesse texto. O que o eunuco queria saber? Qual era a dúvida dele? Se o profeta estava falando dele ou de outra pessoa. Só isso. Ele só perguntou isso. O eunuco não perguntou quem é o Rei dos Reis, quem é Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Nada disso, meu irmão. O que o eunuco perguntou? O profeta está falando dele mesmo ou de outra pessoa? Tantas vezes as pessoas chegam para nós com dúvidas tão inocentes, tão simples, e a gente perde a oportunidade de, a partir dessa dúvida, mostrar Jesus para elas. Tantas pessoas, tenho certeza, já chegaram para você questionando por que há maldade nesse mundo. Tantas pessoas já devem ter chegado para você questionando uma doença. Tantas pessoas devem ter chegado para você questionando o seu agir. Por que você agiu desse jeito ou daquele? O que você tem que fazer? Responder aquilo que foi perguntado. Filipe não chegou para o eunuco e disse assim: não, isso aqui não tem importância não. Vou lhe falar uma coisa que é mais importante. Foi assim que Filipe fez? Não. E começando por aquela parte, Filipe lhe expôs as Escrituras e lhe apresentou a Jesus Cristo. As pessoas se aproximam da gente para nos questionar tantas coisas, e às vezes a gente fica incomodado porque alguém chegou e me questionou algo. Meu irmão,
é a oportunidade que Deus está te dando para que você apresente a sua fé. A palavra de Deus que nos ensina que nós temos que estar prontos a todo momento para dar razão da nossa fé. Você tem que estar pronto para explicar para as pessoas por que é que você faz certas coisas, por que é que você não faz certas coisas. Pastor, mas eu não sei. Então vai estudar, meu irmão, minha irmã. Pergunta. Vem para a escola dominical. Estuda. Capricha. Você tem que estar pronto para saber. Um dia eu estava conversando com um jovem, e era um jovem que estava argumentando que determinado domingo à noite ele não podia ir para a igreja, porque tinha outra atividade que era muito importante. Aí eu parei, olhei para ele e disse assim: é uma atividade importante, mas uma pessoa inteligente que nem você, que eu já vi você fazer tantas coisas sensacionais, tenho certeza que você conseguiria uma forma de conciliar. E eu tenho certeza que até mesmo se você se atrasasse para essa outra atividade que é importante, isso podia servir de testemunho do seu caráter, do seu carinho, de como você gosta das coisas de Deus. Mas sabe qual é o risco? O risco, falando para ele, é você dizer assim: não, hoje eu não posso, que eu tenho que ir para a igreja. E já faz essa cara de nojo assim, né? Você acha que essa pessoa vai querer se aproximar da igreja? Você acha que essa pessoa vai querer se aproximar de Deus? Não, porque para ela, ir para a igreja, estar perto das coisas de Deus não. A resposta tinha que ser: oh meu rapaz, isso aí é muito legal, eu queria muito ir, mas é que nesse horário eu tenho um negócio ainda melhor para fazer. É diferente. Quando alguém te pergunta por que você não vai naquele aniversário que começa às 7 da noite do domingo, qual é a sua resposta? Oh rapaz, eu queria ir, mas eu não posso não, porque eu tenho que ir para a igreja, ó. O que você fez? Afastou essa pessoa das coisas de Deus. Quando alguém te convida para ir jogar bola domingo de manhã, ai pastor, eu sabia que você ia entrar nisso. Eu sabia que hoje não era o dia para eu ter ido para a igreja. O pastor vai falar nisso, vai. O que você tem que responder, meu irmão? Rapaz, domingo de manhã é o dia que eu separei para as coisas de Deus. Agora você se enrolou, porque a próxima vez que te disserem, você já sabe qual é a resposta certa, meu irmão, minha irmã. Pronto. A gente acha que ser missionário, testemunhar a Deus é um negócio de gente que dedica completamente a vida, que não tem outra profissão, que vai morar em outro continente, né? Não. Meu irmão, como é que você fala? Como é que estão os teus olhos? Eles brilham quando você fala das coisas de Deus? Quando você fala da sua fé, seu olho brilha? Quando você fala das coisas de Deus, sua voz ganha assim uma entonação apaixonada? Ou quando você fala das coisas de Deus, você faz careta? Oh rapaz, eu queria ir, mas não posso não, porque o meu pastor é um negócio sério. Não, meu irmão, seu pastor não é um negócio sério não. Seu pastor, meu irmão, é só por carinho, é só por amor. Quando às vezes eu pego no pé. Sua preocupação não tem que ser o seu pastor não. Sua preocupação tem que ser aquele que pode fazer perecer teu corpo e a tua alma. Se você está vindo na igreja porque o seu pastor liga para você segunda-feira de manhã, meu irmão, se você souber como essa é a menor das suas preocupações. Filipe fez só o que Deus pediu a ele. Dispôs, levantou, foi, se aproximou, pronto, a ordem foi só até aí. E Deus completou tudo que precisava ser completado. Deus completou tudo. Como é que é o fim da história? O etíope declarando
creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha só, ele queria só saber se o profeta estava falando dele ou de outra pessoa. No final o etíope já estava dizendo: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tem ali água, eu quero me batizar, é agora, pode? Olha que coisa sensacional. O etíope não fazia a menor ideia que aquele dia ia ser um dia daqueles para ele. As pessoas que estão se aproximando de você não fazem a menor ideia do que Deus separou para elas naquele dia, se você aceitar o chamado. Amém? É assim. Deus vem e fala: faz. Se a gente faz, Ele vem e completa tudo que precisa ser completado, para honra e glória somente dEle. A coisa foi tão impressionante, mas tão maravilhosa, que depois que eles saíram da água, depois que tinham se batizado, saíram da água, o que aconteceu com Filipe? Zupt! Desapareceu da presença do etíope, meu irmão, minha irmã. Essa é a hora que você diz: ô glória, né? Rapaz, é. E o etíope fez o quê? Continuou a viagem alegre, contente, satisfeito por ter conhecido as coisas de Deus. Primeira vez que eu li essa passagem, eu me lembro bem, ainda bem criança, eu fiquei pensando: achou-se em Azoto. Azoto deve ser um negócio assim, um estado qualquer transcendental, né? Azoto, parece um negócio assim etéreo, né? Não, Azoto era o nome de uma cidade, tá? Não tem nada de misterioso nisso. Azoto era só uma das cidades fundada pelos filisteus. Era uma cidade perto do mar Mediterrâneo. Quando diz que Filipe achou-se em Azoto, significa que ele saiu daquele lugar e apareceu nessa cidade. Parece mais ou menos, eu acho que alguns roteiristas tiram as histórias da Bíblia, né? Parece a história do Exterminador do Futuro, né? Que o cara aparece num canto, né? Pois foi assim com Filipe. Imagina o que aconteceu com a fé de Filipe nesse dia, né? Rapaz, será que Deus tinha alguma coisa para ele fazer em Azoto? Tinha. Não foi à toa não que ele foi lá. E ele foi pregando o evangelho desde lá até Cesareia. Imagina se Filipe estava empolgado. Você ia ficar empolgado? Você ia ficar empolgado se Deus chegasse assim: ó, segue aquele carro ali, segue aquele carro ali. Aí você vai, fala do evangelho, o cara se converte, você batiza o cara na hora. Daqui a pouco você e aparece lá em Planaltina. Já pensou? O que você ia fazer em Planaltina? Falar de Deus, meu amigo. Eu duvido que você fosse fazer qualquer outra coisa. Você já chegava em Planaltina falando de Deus. Foi assim com Filipe. Você quer esse tipo de vida? Se dedica para Deus, meu irmão, minha irmã. É só você obedecer. A ordem foi... Como é que começou isso? Dispõe-te. Começou tudo com uma ordem simples: dispõe-te. Meu irmão, minha irmã, a ordem para mim e para você hoje é só uma: dispõe-te. Se você vai aparecer lá em Planaltina, eu não sei, mas dispõe-te, que a obra que Deus tem para você é maravilhosa. Amém? Amém.